E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira aí teremos Ponte Preta e Corinthians lá em Campinas. Mais um compromisso aí pelo Paulistão 2025, é a quinta rodada. Mais um jogo fora de casa e o Corinthians vai em busca aí da recuperação depois da derrota nada agradável aí no clássico contra o São Paulo. Enfim, vamos em busca de retomar aí o caminho das vitórias contra a Ponte Preta, um freguês histórico do Corinthians, né? E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, tá? Eu não faço a menor ideia da escalação que o Ramon Dias vai utilizar, tá? Não sei, eu não vi nenhuma prévia. Tá aí a escalação que iniciou contra o São Paulo, tá? O que o Ramon Dias está fazendo nesse início de ano é dar minutagem para todo o elenco. Ele tá rodando o elenco, no caso, né? E é uma coisa que eu sugeri para ele fazer em vídeos atrás. Eu até falei que era para ele rodar o elenco, coisa e tal. E ele tá fazendo exatamente isso, né? Então, pensando numa possibilidade dele poupar jogadores que jogaram contra o São Paulo. Então vamos, por exemplo, vamos mudar aqui. Essa é a escalação que iniciou contra o São Paulo. Então, por exemplo, ele pode sacar o Kaká do time e colocar, deixa eu ver aqui, o João Pedro no lugar. Ele pode sacar o Bidu e dar uma chance, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar ele aqui, Palácios. Pode dar uma chance pro Palácios. O Ranieri, eu acho que o José Martínez tem grande condição de iniciar o jogo. Talvez o Alex Santana rode também pro Charles entrar, tá? Isso eu tô pensando no caso do Ramon poupar jogadores, tá? No lugar do Coronado, deixa eu ver aqui, o Thales Magno, por exemplo. Deixa eu ver o Thales Magno aqui. Aqui, Thales Magno. No lugar do Memphis Depay, o Romero, né? O Romero não começou muito bem o ano, mas... Enfim, cadê o Romero? Cadê a máquina paraguaia? Oh, meu Deus do céu, volta lá. Cadê a máquina paraguaia, Romero? Aqui, Romero, beleza? Então, pensando em poupar titulares, pode ser um time mais ou menos assim, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e Diego Palácios, ou Hugo, né, na lateral esquerda, mas eu prefiro Palácios, né? Martínez, Charles, André Carrilho e Thales Magno, Romero e Yuri Alberto, né? Pensando em poupar jogadores, pode ser mais ou menos isso, né? Claro, pode ser o Hugo na lateral, ou o Félix Torres na zaga, enfim. Talvez ele dê outra oportunidade para o Léo Maná, na lateral direita. E no ataque, com relação ao Yuri Alberto, eu não sei se ele pretende poupar o Yuri Alberto, né? E pelo que eu vi no domingo, o Pedro Raul nem foi relacionado para o jogo. Então não sei se o Pedro Raul vai voltar para o time aí. E se caso ele poupar o Yuri, talvez o espanhol, o Héctor Hernández, tenha uma chance aí. Outra chance, né? Até agora, o Hernández no Corinthians tá pior que o Pedro Raul. Impressionante o espanhol. Mas enfim, esse é o possível time pensando em poupar jogadores, talvez com uma alteração ou outra, né? Pelo menos eu imagino que o Ramon Dias poupe jogadores que jogaram contra o São Paulo, tá bom? E agora vamos para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Ponte Preta, né? E tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Ponte Preta, ao todo na história 152 jogos, com 85 vitórias do Corinthians, 32 da Ponte Preta e 35 empates, né? Então o Corinthians é um grande carrasco aí da Ponte. A gente ganhou da Ponte em 3 finais de Paulista, cara. 3 finais. Gols no confronto 420, 272 do Corinthians, 148 da Ponte Preta, né? Corinthians e Ponte por estádios, eles mais se enfrentaram no Moisés Lucarelli, 63 jogos, com 26 vitórias do Corinthians e 19 da Ponte. Então, mesmo em Campinas, o Corinthians tem mais vitórias. O retrospecto no Pacaembu é maior ainda, 27-7. Na Neoquímica Arena são 8-1 para o Corinthians, né? Enfim, Corinthians e Ponte por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Paulistão, 104 jogos, e o Corinthians também uma larga vantagem, 58-23 em número de vitórias. Os maiores artilheiros do Corinthians contra a Ponte Preta, e o maior é o Cláudio, né? 11 gols em 15 jogos. Depois vem Baltazar com 10, Paulo 9, o Zag tem 7, junto com o Sócrates e o Marcelinho Carioca, Carbone 6, Índio 5, Vaguinho e o Edilson Capetinha, 4 gols cada um contra a Ponte Preta, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Ponte foi no dia 17 de setembro de 1911, há 113 anos.
Foi um jogo varziano, né? 1 a 0 Corinthians, foi um ano depois da fundação do Corinthians, né? Um ano depois da fundação. A maior goleada do Corinthians contra a Ponte Preta foi um 7 a 1 no dia 5 de dezembro de 43. 7 a 1, amistoso aí, a maior goleada do Corinthians no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra a Ponte Preta durou 20 jogos e foi de 53 a 71, cara. Quase 20 anos aí de invencibilidade, 20 jogos contra a Ponte, né? E todos pelo Paulista, exceto a Taça de Prata de 70, né? A Taça de Prata foi o Robertão, imagino eu. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Ponte Preta, né? Dos últimos 4 jogos, 3 foi em Itaquera e 1 foi em Campinas, né? O confronto do ano passado, perdemos 1 a 0 pelo Paulistão, um jogo que nada funcionou, a bola não queria entrar de jeito nenhum, e a Ponte, numa chance ali, fez o gol e ganhou da gente. A nossa última vitória foi há 3 anos atrás, Corinthians do Vitor Pereira goleou em Itaquera 5 a 0, e se não me engano foi a maior goleada, né? A maior goleada do Vitor Pereira pelo Corinthians como técnico. Foi justamente nesse 5 a 0. Se não me engano, teve gol, deixa eu lembrar aqui, do Renato Augusto, teve gol do Mosquito, do Adson, do Mantuan, e o outro eu não tô lembrando quem fez outro gol, cara. Não, vou até ver aqui, porque eu não tô lembrando quem fez outro gol. Foi o Paulinho, cara? Deixa eu ver aqui, quem fez os gols do confronto, que foi o 5 a 0. Deixa eu ver aqui. Os gols, Renato Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson e Mantuan. É isso aí mesmo. Boa memória. Enfim. Sai daí, caramba. Sai daí. Oh, meu Deus do céu. Sai daí. Aí, obrigado. E bom, o último jogo em Campinas, perdemos 2 a 1 pra eles. Jogo do Paulistão 2020, né? Se não me engano, foi antes da pandemia começar, né? Esse jogo, né? Porque o Corinthians, naquele Paulistão com o Thiago Nunes, tava uma piada no Paulistão. Enfim. E a nossa última vitória em Campinas, quando que foi? Até imagino, né? Eu tô clicando, senhor. Obrigado. A nossa última vitória em Campinas, é isso mesmo, né? Perdemos, deixa eu ver, 2 a 1 aqui. Aí perdemos 1 a 0 em 2017 pelo Brasileirão. E a nossa última vitória em Campinas, 3 a 0 pelo Paulistão 2017, a final do Paulistão. Exatamente isso. A nossa última vitória contra a Ponte Preta faz 8 anos em Campinas, né? A última vitória em Campinas faz 8 anos pela final do Paulistão 2017. Foram 2 gols do Rodriguinho, é isso mesmo? 2 do Rodriguinho e 1 do Jadson, né? 3 a 0 pela final do Paulistão. Então faz 8 anos que o Corinthians não ganha da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Depois disso teve 2 jogos, é isso? Perdemos 1 a 0 aqui e 2 a 1 ali. Teve 2 jogos com 2 vitórias da Ponte. Enfim. Uma coisa que eu quero analisar agora, galera, deixa eu ver aqui. Aí. Ô Jesus, abre a página. Obrigado. Vamos analisar aqui os jogos do Corinthians, né? Bom, teve essa derrota, 3 a 1 pro São Paulo, nada legal. Aí agora pegamos Ponte Preta fora, joguei às 7h45 nessa quarta-feira. Aí no sábado terá Corinthians e Noroeste. E na segunda já vai ter Novo Horizontino e Corinthians. Olha só, no sábado é Corinthians e Noroeste. E só vai ter domingo pra descansar. Só domingo. Porque segunda já vai ter jogo de novo. Então no caso, olha que legal. Eu vou postar Corinthians e Noroeste, a análise do jogo, no sábado. E no domingo já vai ter vídeo de pré-jogo. Que é o confronto contra o Noroeste. Claramente, o time que enfrentar o Noroeste não vai ser o mesmo time que vai enfrentar o Novo Horizontino. Nem tem como, né? Então, com certeza vai ser times diferentes aí, o que vão enfrentar Noroeste e Novo Horizontino, né? Enfim. Galera, eu confesso pra vocês que eu ainda tô muito irritado com o que aconteceu no domingo. No fim de semana, né, no caso, né? Sábado e domingo. Tô muito irritado com o título da Copinha que a gente perdeu, um título quase ganho. A derrota no Clássico, eu tô irritado ainda. Vai demorar um pouquinho pra essa irritação passar, mas normal, né? Depois que aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, agora os São Paulinos estão soltando a franga por aí e comemorando, né? Estão no direito deles. Vamos ter que aguentar a zoeira, faz parte, né? E uma coisa que vem me incomodando muito no Corinthians nesse início de ano, é uma coisa que ficou escancarado aí, e é verdade, é que o Corinthians, gente, o Corinthians pra mim é um time muito bom do meio pra frente. Muito bom, do meio pra frente, né? Claro,
Com o Garro, melhora mais ainda, né? Mas defensivamente é um time exposto demais. Talvez demais seja muito, mas ainda é um time exposto defensivamente. E um bom exemplo que eu vou dar pra vocês do desequilíbrio do time, porque do meio pra frente é bom, mas do meio pra trás apanha ainda. Vamos pegar aqui as 10 vitórias seguidas que o Corinthians conseguiu recentemente aí. 10 vitórias seguidas, né? Dessas 10 vitórias, pegando 7 do Brasileiro e 3 do Paulista, dessas 10 vitórias, 10, somente 3 a gente não tomou gol. Só 3. Que foi contra o Palmeiras, Grêmio e o Bahia. Só. Todos os outros jogos, o ataque funcionou pra gente conseguir vencer. Então, nesse Paulistão, por exemplo, é o 4º jogo agora e tomamos gol em todos os jogos desse Paulistão até agora. Todos os jogos tomamos gol. Então o sistema defensivo tem que melhorar. O Ramon Dias tem que criar um jeito ali de melhorar. Os zagueiros do Corinthians estão devendo. Muita gente aí criticando o Kaká, mas ele não é o único. O André Ramalho, por exemplo, foi tão mal quanto ele no Clássico. Então os zagueiros estão devendo. O sistema defensivo do Corinthians está devendo. Nesse Paulistão não passou um jogo em 4 jogos sem tomar gol. E olha que pegou adversários como o Velo Clube e Água Santa, que dava muito bem pra sair sem ter tomado. Né? Então, desde o Brasileirão do ano passado, esse problema defensivo já tá meio escancarado. Aí pegando o adversário mais forte que é o São Paulo, pois é, os problemas defensivos se mostraram mais, né? Enfim, e assim, eu quero corrigir um erro meu de análise do jogo contra o São Paulo, que assim, eu tava muito puto, tava de cabeça quente, nem sei como eu me controlei em relação aos palavrões no vídeo. Mas eu cometi um erro de análise com a cabeça quente, né? Quando eu falei que não era jogo pra 3-1 e sim pra 4 ou 5, nessa parte eu me equivoquei, tá? Quem viu o vídeo de análise sabe que eu falei isso e eu errei nessa parte, tá? Quando eu falei que era jogo pra 4 ou 5 pro São Paulo, tá? Eu me equivoquei em relação a isso, tá? Porque se tivesse sido, o Hugo Souza teria trabalhado no jogo. E não foi o caso, né? O Rafael, goleiro do São Paulo, trabalhou muito mais do que o Hugo Souza. Muito mais. Então o que aconteceu foi que São Paulo se aproveitou dos erros do Corinthians e foi eficiente nas chances que teve. A análise certa pra mim, né, é essa. São Paulo não criou um montão de chances pro Hugo Souza trabalhar. Não foi isso. Se aproveitou nos erros do Corinthians e foi eficiente nas poucas chances que teve, tá? Pelo menos eu acho que essa é a análise correta, a mais correta, né? Enfim, então eu peço perdão pela análise equivocada aí, mas eu tava de cabeça quente, enfim. Vocês entendem, né? Vocês entendem, pelo menos eu espero. Só que assim, gente, mesmo com a derrota, mesmo perdendo o jogo, a gente puto, claro, ninguém gosta de perder um clássico desse jeito. Mas, gente, pra mim não é terra arrasada, tá? Não é terra arrasada. Não é porque perdeu o jogo que o elenco não presta, o time não presta. Eu, por exemplo, vocês não estão vendo eu aqui implorar por reforços. Ai, tem que contratar urgente, porque se não contratar, vai ser eliminado da Libertadores, do Paulista. Eu não tô aqui fazendo isso. Não tô. É claro que eu adoraria que o Corinthians contratasse um zagueiro decente. Eu adoraria isso. Mas eu não tô aqui implorando, nossa, tem que contratar urgente, porque se não contratar, tamo ferrado. Porque tem gente... Não, é incrível isso, cara. Depois da derrota pro São Paulo, eu vi comentário na rede social dizendo assim, ó, presta atenção. Uns camarada comentando assim, nossa, se não reforçar, vai brigar pra não cair de novo. Não é possível que o cara comentou isso, velho. Esse mesmo time que tá aí agora tirou o Corinthians de um rebaixamento e levou pra uma Libertadores. E o cara me fala que esse time vai brigar pra não cair no Brasileiro? Esse mesmo time já brigou ano passado pra não cair e terminou em 7º. Como que vai brigar pra não cair, gente? Pelo amor de Deus. Ai, se não contratar, vai brigar pra não cair. Não vai brigar pra não cair com esse time, gente. Não vai brigar pra não cair. Com esse time, briga na parte de cima, sim, do Brasileiro. Ah, mas reforços pontuais seria bom. Claro que seria bom. É óbvio que seria. Mas falar que com esse time briga pra não cair... Meu Deus do céu, gente. Foi justamente esse time que evitou que fôssemos rebaixados. Foi justamente esse time que nos livrou do rebaixamento e ainda levou pra Libertadores. Então falar que vai brigar pra não cair é brincadeira, né, gente? Eu entendo a raiva da derrota, eu entendo, eu também tô com raiva, eu tô puto aqui. Mas, cara, vamos pensar direito nas coisas também, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. De cabeça quente,
às vezes falamos besteiras, né? Eu falei besteira, então... Mas, pô, isso não é só uma besteira, isso é uma idiotice falar isso. Enfim, mas como eu falei, não é terra arrasada. Pô, gente, temos que lembrar que esse time, esse elenco, conquistou 10 vitórias seguidas. 10! A última vez que isso aconteceu foi em 2001. O time campeão paulista do Luxemburgo, 2001, gente. Eu nem vi isso, porque eu já era nascido em 2001. Eu nasci em 96, certo? Nasci em 96. Eu tinha uns 5 anos em 2001. Mas eu comecei a acompanhar futebol em 2005. 2005, o time do Tevez, do Nilmar, campeão brasileiro. Então 2001 eu não vi. Então essa é a primeira vez que eu vejo meu time ganhar 10 jogos seguidos. E é a primeira vez de muitos de vocês também. Poucos de vocês que estão me vendo viram 2001 ou lembram, por exemplo. Faz 24 anos, gente. Há 24 anos a gente não conquistava 10 vitórias seguidas. 24 anos. E vai saber quando que a gente vai repetir isso, 10 vitórias seguidas. A gente sabe que é difícil isso, é muito difícil. Qualquer time conseguir 10 vitórias seguidas. Nem o Real Madrid consegue. Nem o Real Madrid consegue. Então conquistar 10 vitórias seguidas e ainda vitórias com propriedade. Ganhamos o clássico contra o Palmeiras, metemos 3-0 no Grêmio em Porto Alegre, viramos um 2-0 contra o Criciúma para um 4-2, massacramos o Vasco em casa, sabe? Então não foram qualquer vitória também, quaisquer vitórias, não foram. Foram vitórias boas, com uma boa margem de diferença ainda, sabe? Então, pô, não dá pra chegar aqui e dizer, o elenco agora não presta. Não é assim, gente. Esse elenco tirou o Corinthians de um rebaixamento e levou para uma Libertadores. Ainda conquistou 10 vitórias seguidas no processo. 10! 10! Quando veremos isso de novo? Talvez eu nunca mais veja isso. Pô, então, vamos... Eu sei que é difícil eu sei que é difícil pedir calma depois de perder novamente pro São Paulo. Eu entendo isso. Mas calma. Calma que ainda nesse mesmo Paulistão a gente pode dar o troco. Imagina o Corinthians eliminando o São Paulo de uma semifinal ou vencendo eles na final. Quem ri por último ri melhor. Vamos esperar. Vamos esperar e vamos esperar. Quem ri por último ri melhor. Mas é isso, tá? Então vamos ainda confiar no time, tá? Foi uma derrota. Espero que sirva de aprendizado essa derrota pro próximo clássico que é contra o Palmeiras. Eu espero que sirva de aprendizado. E eu espero que o Ramon Dias corrija os erros defensivos, tá? E vamos ver, vamos ainda confiar nesse time. Perdemos, infelizmente, uma hora tínhamos que perder. Não era a derrota que a gente queria, claro, mas aconteceu, faz parte, vamos seguir. Vamos pra cima da Ponte Preta, tá? É isso que eu acho. E vamos encarar eles lá e vamos buscar a vitória. Estamos disputando a liderança do grupo com o Mirassol, então vamos buscar a vitória lá pra se manter bem com o Mirassol lá na liderança, coisa e tal, tá? Meu palpite pro jogo contra a Ponte Preta... Bom, a Ponte Preta caiu pra Série C recentemente, né? Não tá muito legal a fase da Ponte. Cara, eu vou apostar num 2-1 pro Corinthians, né? Como vem tomando gol sempre, então eu vou apostar num 2-1. Né? Mas como eu sempre erro os palpites, vai que eu digo 2-1 e termina 2-0. Eu vou adorar, então 2-1 Corinthians, gols, deixa eu ver aqui. Aqui eu não sei exatamente quais jogadores vão jogar. Eu não sei se o Ramon Dias vai poupar, enfim. Então eu vou colocar 2-1. Sei lá, cara. Yuri Alberto, eu acho que o Yuri Alberto, se não começar jogando, vai no segundo tempo, né? Enfim. Yuri Alberto e Thales Magno. Thales Magno começou bem o ano, então Yuri Alberto e Thales Magno marcam 2-1 Corinthians, é meu palpite, beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 2-1, gols de Yuri Alberto e Thales Magno, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians pra cima da Ponte Preta!